as Amazonas eram filhas de Ares, o famoso deus da guerra, e faziam parte de uma sociedade formada apenas por mulheres, onde lá os homens não eram bem-vindos. Eles só eram permitidos entrar nos lugares onde as Amazonas viviam com um único intuito, que seria da reprodução. Bom, depois disso os homens eram mandados embora. Então, quando os bebês nasciam, se nascesse um bebê de sexo masculino, ele seria descartado. Estudo dos gregos, né, eles consideravam que elas viviam fora do seu mundo civilizado e eram frequentemente associadas às áreas que ficavam ao redor da costa do Mar Negro. Particularmente, a cidade-estado mais conhecida das Amazonas era a cidade de Temícera, né? Uma cidade que vocês talvez devam conhecer bastante por conta da Mulher Maravilha, né? Personagem aí dos quadrinhos. Falou em heroína, o primeiro nome que vem na minha cabeça dessa personagem. Mas enfim. Bom, outra conexão, essa mais histórica, seria com relação à cidade de Éfeso, lá na Anatólia, onde as Amazonas, aí tem um pouco de mitologia também, né? Haviam sacrificado a deusa da caça Ártemis em seu próprio templo. Lá elas realizaram as danças de guerra. E essa cerimônia passou a ser feita anualmente desde esse fato. Bom, uma coisa que também é acreditada às Amazonas é a fundação de várias cidades ou assentamentos lá na Ásia Menor, como a cidade de Éfeso, onde tinha esse templo, né? Também a cidade de Cime, a cidade de Sinope, Priene, Mirina, Esmina e Metilene em Lesbos. Bom, Heródoto ele faz uma descrição de uma história que ele relata de como as Amazonas foram viver na Anatólia. Bom, o pessoal que conhece o canal deve conhecer bem essa história. Bom, jovens guerreiros de um grupo de citas, né, que viviam na região da Sítia, eles conseguiram convencer as Amazonas a viverem por lá pela Ásia Menor. Eles acabaram se envolvendo com elas e aí formaram um novo povo, que foram os Sármatas, que era um povo originário ali do sul da Rússia. E esse povo era muito conhecido justamente por batalhar em cima de cavalos, né, famosos pela sua habilidade na equitação e pela sua agressividade militar. Então existe também a questão da lenda de onde surgiu o nome Amazonas. Bom, esse termo, vamos ter uma certa confusão meio que literária com relação à palavra Amazon. Bom, o que acreditava ser o seguinte, que as Amazonas elas queimavam o seu direito para usar melhor um arco e lançar uma lança. E aí esse termo Amazon ele ficou popularmente conhecido como senseio, né? Seria uma tradução que deram. E um outro significado alternativo seria um seio, ou também não amamentado. Outra origem alternativa do nome delas vem do persa e significa simplesmente guerreira. E uma última interpretação seria uma derivação do armênio que significava deusa da lua, que era uma referência às sacerdotisas da lua nas margens do sul do Mar Negro, que ocasionalmente elas portavam armas. Então a gente vê aí a mistura de várias culturas em cima da origem de um nome. Bom, curiosamente, as Amazonas elas não são retratadas na arte grega antiga, faltando um seio. Segundo a historiadora Adrienne Mayer, ela sugere que essa foi uma confusão literária que vem da semelhança entre a palavra Mazon, né, que é uma palavra grega, para outra palavra grega que seria mama, que era mastos em grego. E a gente sempre vê na arte grega as Amazonas frequentemente ali usando roupas, hoplitas, armaduras e sempre ali em cavalos. Então não tem nada disso de faltar um seio.
e elas sempre carregavam suas armas, como arco, a lança, e também algumas usavam também machados, mas elas eram não muito especialistas na questão dos machados. Mas elas eram consideradas guerreiras muito capazes, especialistas em emboscadas e nesses ataques de cavalaria. Bom, então temos agora as versões com os mitos gregos. Bom, o primeiro herói grego foi Hércules. Todo mundo conhece a lenda aí dos 12 trabalhos de Hércules, né? E esse teria sido o primeiro encontro entre os gregos e as Amazonas. Bom, segundo a mitologia, Hércules foi enviado por Euristeu, que era o rei de Micenas, Tirinto e Argos, e um dos seus famosos 12 trabalhos. Esse especificamente foi o nono. A missão dele seria buscar o cinto da rainha das Amazonas, que era a rainha Hipólita, a mais famosa das rainhas amazonas. O cinto que ela tinha havia sido dada pelo seu pai Ares. Então a tarefa definida por Euristeu era precisamente essa, porque era impossível e muito perigosa. Bom, em algumas versões da história, o Hércules ele foi sozinho, mas outros relatos dizem que ele foi com um exército liderado pelos melhores guerreiros gregos, incluindo o herói Teseu. Em algumas versões dessa questão do cinto, foi fácil tirar o cinto de Hipólita, né? Mais fácil até do que ele esperava, pois ela havia entregado de bom grado. Em outras versões era, né, que como vocês devem conhecer bem na mitologia grega, ela odiava o Hércules, né, justamente por ele ser filho de um caso ilícito, né, do Zeus, né, com a mãe de Hércules, né, que era Alquimene, uma mulher humana. E aí ele citou as Amazonas a dar uma recepção calorosa ao herói grego e seu exército. Bom, embora as Amazonas fossem grandes guerreiras, elas acabaram não sendo páreo ali para o Hércules, que levou o cinto de Hipólita para Euristeu. Essas representações, né, da história em cerâmica, elas são muito antes, né, 2 séculos antes, e acabam mostrando Hércules lutando contra uma amazona chamada Andrômaca, ou também conhecida como Andrômeda. Bom, quem é fã de Cavaleiro Zodíaco conhece aí Andrômeda, né? Bom, e nenhum desses retratos, esses relatos, no caso essas imagens, retrata um cinto. Bom, isso é mais uma vez uma evidência, né, de que os mitos orais eram mais complicados e variados do que as versões literárias que sobreviveram ao tempo, né? O elemento mais definido da trama é que durante essa expedição, Teseu sequestrou ou também se apaixonou, ou talvez fugiu com a amazona Antíope. Isso nos leva ao segundo personagem, no caso o segundo herói grego, e o segundo encontro entre gregos e amazonas. E foi justamente esse caso do Teseu, né? O Teseu que tinha se tornado o governante de Atenas, e ele havia, no caso ali, sequestrado a Antíopa. E aí as Amazonas fizeram uma expedição para resgatar a sua colega. Só que o Teseu conseguiu derrotar as Amazonas. Mas durante essa batalha, a Antíopa acabou falecendo. Teseu, claro, ficou muito chateado com dessa batalha, essa perda que ele teve. Bom, ele derrotou as Amazonas, mas perdeu a mulher pela qual ele se apaixonou, pelo menos em uma das versões aí. Bom, o terceiro encontro entre gregos e amazonas está na história do herói grego Belerofonte. Bom, Belerofonte, ele era um outro herói que também, assim como Hércules, se envolveu em uma impossível tarefa. É mais uma mania desses reis aí da Grécia. Dessa vez foi o rei Proitos, que era o rei de Argos, que ficou indignado com uma acusação que depois foi considerada como falsa, de que o Belerofonte havia, digamos que, atacado a esposa dele. Então, como uma punição, ele enviou o Belerofonte para servir ao Iobates, que era o rei da Lícia. E o Iobates foi quem deu ao herói a tarefa de
eliminar a